começa a se tornar referência, né, no setor, aliado a isso que o Gustavo colocou, uma boa comunicação, né, mostrar o seu produto, o seu serviço. Isso é altamente sustentabilidade, gente, tá? É alocar melhor o recurso, né, dentro da onde realmente ele vai fazer sentido e não gastar dinheiro com besteira, né? Continuando aqui nesses conceitos, essas ideias, deixa eu passar aqui para o próximo. Isso aqui a gente é só para colaborar, né, com o que a gente está agregando ainda mais ao que a gente tem, entender isso, ó, que o modelo ele está feito para a gente extrair e para a gente inserir informações independente dos formatos, tá? A gente está liberado aí para inserir qualquer tipo de informação. Contudo, entretanto, a gente tem que entender que a gente vai inserir informação válida, né? Vai inserir informação que realmente tenha valor. Eu não vou também ficar inserindo um monte de informação no meu modelo, no meu projeto lá, só por inserir. Então, quando a gente faz, a gente tem até uma citação que a gente viu no início dessa parte da aula, que fala sobre a lista de prioridades. Então, a gente tem que ter, quando faz projeto integrado, essa lista de prioridades bem definida. Olha, o meu modelo eu estou fazendo para servir para isso, tá? No médio prazo, no longo prazo, ele pode servir para isso também. Então, as informações que eu vou inserir nele vão ser para me guiar nesse caminho. Porque se eu ficar pensando também em inúmeras coisas, eu não vou ter fim, né? É um negócio infinito, certo? Eu vou agora fazer uma pergunta para vocês, tá? E aí vou fazer exatamente o que o Maurício pediu. Uma pausa aí de uns 15 minutos para a gente beber uma aguinha. Depois desse slide aí, a gente já faz essa pausa, tá? E a pergunta é, com base em tudo isso que a gente está discutindo, de BIM, projeto integrado, projeto colaborativo, né? Aí ontem a gente discutiu aspecto ambiental, impacto ambiental, sustentabilidade, etc. Eu vou deixar essa informação. Quanto mais integrado o projeto, menor é o impacto que esse projeto gera, né? Vamos pensar que isso é uma pergunta. E aí eu vou deixar para vocês, vamos pegar aí umas 2 ou 3 opiniões, o que é que vocês acham? O projeto integrado, ele é menos impactante, né? Ou não tem nada a ver, etc. Vamos pegar aqui, levantem a mão aí que eu vou abrir para algumas pessoas contribuírem com sua experiência, né, sobre isso daí. Quem quer contribuir? A Fernanda colocou aqui impacto positivo ou negativo. Bacana, ó, bem lembrado, que existem impactos positivos e negativos, né? Das duas formas, né? Menor impacto negativo e maior impacto positivo, o que é que vocês acham? Quanto mais integrado, como é o impacto, né, que esse projeto integrado ele vai promover dentro aí da questão da sustentabilidade mesmo lá, né, dentro da onde ele está inserido. Quem quer falar? Deixa eu habilitar alguém aqui. Vamos pegar uns 2 depoimentos para a gente sair para beber uma água, beber um café. Se ninguém quer falar, eu vou sortear alguém aqui, viu? O Bruno colocou, quanto mais integrado, menos trabalho, menos retrabalho. Logo, menos escombro gerado, quebras, reconstrução, etc, etc. Então, é um ganho que a gente tem, né? Com certeza, aí o depoimento do Bruno. E aí eu vou deixar uma minhoca na cabeça de vocês. Pensando nisso, tá? Quanto mais integrado... Olha só, vocês acabaram de me dizer que quanto mais integrado, menos impacto negativo ali eu vou gerar. Beleza. E a gente sabe que o BIM é uma plataforma ali, existem ferramentas que ajudam a gente a integrar o projeto, certo? Baseado nisso, a pergunta que fica é, o BIM é verde? Existe um conceito, tá? Existe um livro, inclusive, que o nome do livro eu vou escrever aqui é Green BIM, tá? BIM verde. O BIM é verde? O BIM surgiu com esse propósito, né, de trazer essa questão de mais sustentabilidade para o mercado. Então, a gente vai sair para beber água com essa minhoca na cabeça daí. A gente não vai responder agora, mas eu quero que vocês pensem nisso daí. A única resposta que eu quero que vocês não me deem é uma resposta que uma vez me deram em sala de aula presencial, que praticamente acabou a aula depois que eu quero me ter essa resposta. Quando eu perguntei, gente, se o BIM era verde, teve um cidadão que falou, não, o BIM é azul. Aí eu parei assim, azul? E aí depois o cara, professor, você nunca viu o ícone do Revit? Vocês acreditam que me falaram isso? É brincadeira, mas é verdade.
né? Então, assim, vamos pensar no conceito, tá? Não nos ícones do software, senão a gente vai ficar viajando aqui. Então, vamos pensar nesse contexto, se o BIM é verde, se não é, se traz sustentabilidade para o projeto, se traz sustentabilidade para a construção ou não. Beleza? Então, vamos dar uma pausazinha para beber uma água. São 10h17. 10h30 a gente volta, tá? Uns 10, 13 minutinhos aí a gente volta, mas eu vou estar aqui na sala. Beleza? Eu vou deixar o microfone mudo aqui. 10h30 a gente volta, porque eu vou passar uma atividade para vocês também, para a gente fazer no final da aula, e vocês vão ficar mais livres também, tá? Então, daqui a pouco, vou só botar mudo aqui, mas eu estou por aqui. Daqui a pouco eu estou voltando. Para a gente entender aí a tese do Maurício. De que forma eu posso mensurar a sustentabilidade? Né? Como é que eu posso medir a sustentabilidade? Ontem eu comentei na aula, a sustentabilidade é uma coisa meio que qualitativa, né? Não é tão quantitativo, mas é possível contabilizar essa sustentabilidade? É possível sim. Né? E aqui eu tenho algumas formas, né, de como é que é possível a gente fazer esse processo aqui de mensurar a sustentabilidade. Eu vou começar aqui de baixo para cima. Primeira forma, talvez bem conhecida por vocês, a parte de certificações. Né? E as certificações, vamos entender como certificações tanto ambientais, de edificações, como qualquer outro tipo de certificação. Por exemplo, vocês já devem ter usado em alguma obra, ou já devem ter visto, madeira certificada. Né? A madeira vem com um selinho lá, essa madeira é madeira de reflorestamento, a madeira certificada. Com certeza, uma porta, né, que foi feita com aquela madeira que está certificada, ela é uma porta mais sustentável, a gente tem que ver ali alguns outros adendos dentro, mas é uma porta mais sustentável do que a outra que não dá nenhuma informação, não tem uma garantia para a gente. A mesma coisa, certificação de edificação. Eu tenho um prédio que é LEED, né, existe lá uma garantia, digamos assim, que esse prédio ele é mais sustentável do que o outro que não é, né, não é LEED. Né? A grosso modo, seria mais ou menos isso, a parte de certificação, como é que a gente mensura através de uma certificação. Relatório, a gente pode entender da seguinte forma: existem várias empresas, né, empresas que produzem vários produtos aí, que por conta da empresa ser de capital aberto, né, existe na Bolsa de Valores, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, na Dow Jones, existe o que a gente chama índice de sustentabilidade. É um índice de empresas, um pool de empresas que compõe o índice, e esse índice é um índice de variação de preço dessas empresas, das ações dessas empresas, que quanto mais sustentável, quanto melhor é o nível de governança dessa empresa, isso se desvaloriza ou se valoriza. Por que isso? Porque o investidor que tem mais preocupação, olha, eu vou colocar minha grana aqui em algo que vai me garantir que é mais sustentável, que a governança dele é melhor, que os projetos dele são melhores, que eu não vou ter, por exemplo, nenhum problema que essa empresa vai estar cometendo nenhum crime ambiental, não vai ser passivo de tomar multa, né? Por exemplo. Então, assim, essas empresas, elas têm, por força de lei, né, a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, ela pede que essas empresas elas emitam relatórios de sustentabilidade, esses relatórios trimestrais, semestrais, depende ali de cada situação, mas vez por hora a gente vê publicado em sites, na mídia em geral, relatório de sustentabilidade da Petrobras, relatório de sustentabilidade do Santander ou de outra empresa qualquer, né? Mostra quais são as ações, quais são as práticas, né, sustentáveis que essa empresa ali ela está fazendo, né, para poder tornar essa empresa, né, dizer que ela realmente é sustentável e abrir margem para que investidores coloquem capital ali. Uma outra forma, né, que a gente comentou na parte de edificações, mas também existe para o produto, que é a análise de ciclo de vida. Lembra que a gente falou, qual é o ciclo de vida da edificação? 50 anos e tal. Desde do projeto, construção, operação, reforma ou demolição e tal, uma média de literatura dá 50 anos. Do mesmo jeito que tem essa análise de ciclo de vida para a edificação, a gente tem análise de ciclo de vida para o produto. Então, por exemplo, essa caneca aqui, ó, existe análise de ciclo de vida dos materiais, da cerâmica que está aqui presente nessa caneca, da tinta, né? Qual foi o caminho que esse material percorreu até se tornar isso, né? Foi um caminho sustentável ou não é? Quanto de material reciclado tem aqui dentro? Então, existem pesquisadores que fazem esse tipo de análise, né? Principalmente se o material ele precisa ser certificado.
Então, assim, aquelas madeiras que recebe o selo ali de certificação de madeira de reflorestamento, para receber aquele selo, fatalmente o órgão que é certificador, ele vai pedir para que a indústria faça uma análise de ciclo de vida do seu produto para ver se o caminho que esse produto percorreu, da transformação de matéria-prima até produto, até porta, de madeira até porta, se foi um caminho que ele percorreu de forma sustentável ou não. Então, se faz essa análise e também é uma forma de medir. Para a gente vai usar, nas simulações que a gente vai fazer, índices, tá? Por quê? Porque é algo numérico, é algo palpável, né? É algo que está disponível aí no mercado, e índices, existem vários índices para a gente medir sustentabilidade. Eu comentei ontem, o índice de energia incorporada, né? Eu tenho o índice de perda dos materiais, né? Cada material tem um índice de perda incorporada nele, a gente nunca usa o material 100%. A gente tem o índice de CO2 incorporado, então aqui nessa caneca tem CO2 incorporado, nessa caneca aqui tem água incorporada. Então, os pesquisadores criam índices a partir da composição, né? Na verdade, extrai ali do ciclo de vida uma parte do ciclo de vida. Vou extrair aqui a parte de energia, tem energia incorporada. Vou extrair aqui a parte de água, tem água incorporada, CO2 e tal. Então, vai extraindo, digamos assim, pontos do análise de ciclo de vida, e esses índices para a gente é muito importante. Por quê? Porque eu consigo, usando uma ferramenta de modelagem, simplesmente criar um parâmetro, né? Inserir esse índice nesse parâmetro, aplicar esse parâmetro em um material ou em um componente da minha casa e fazer uma simulação. Consigo fazer isso de forma bem simples até, né? E a gente vai entender como é que é esse processo, como é que a gente faz isso usando uma ferramenta BIM, né? Usando uma ferramenta de modelagem que pode ser ou o Revit ou o ArchiCAD. A gente vai fazer isso à tarde, a gente começa a fazer isso daí. Certo? Uma coisa que é muito, muito importante é a gente entender que, por mais que a sustentabilidade esteja presente nas nossas vidas e é necessário, né, a gente já viu aí inúmeras vezes que é necessário, a gente tem que tomar cuidado com esse bichinho aqui, ó, que é o famoso greenwash, que eu comentei ontem. O que é esse greenwash? É exatamente o que está aí. É uma lata de tinta que eu pinto, né, um produto, um material, e digo, olha, isso é sustentável. Eu vou pintar aqui, ó, essa latinha aqui da Pepsi, ela é sustentável. Por quê? Porque tem um selo aqui dizendo que é sustentável. Mas aí, é realmente sustentável? Esse selo tem credibilidade no mercado? Como é que se chegou a essa informação, né, para dizer que ele é sustentável ou não? Ou isso é um greenwash? Ou isso é uma estratégia de marketing, né, da empresa para dizer que ela é sustentável e, no fundo, não é, né? É basicamente isso daí que é o greenwash, certo? Então, assim, o conceito seria mais ou menos isso. É um termo utilizado para designar um procedimento de marketing realizado por uma organização que promove uma imagem distorcida sobre a responsabilidade social, né, ambiental, dos seus produtos ou serviços. E aí a gente vê algumas teorias da conspiração de vez em quando circulando aí pela internet. A Nike usa trabalho escravo de crianças lá na Ásia, não sei o quê. A Dove, ela desmata a mata nativa para poder plantar plantas que elas usam na formulação deles, de shampoos, condicionadores e tal. Não sei ali onde é verdade e onde não é, mas o que a gente entender é que muitas empresas, elas por trás não são sustentáveis e vendem a imagem de que é sustentável pela frente, sabe? E isso daí é bem agravante para a gente. Basicamente, tem uma historinha aqui que ilustra bacana isso aqui, ó. Vamos imaginar essa situação. Eu tenho aqui, esse cara é o dono da empresa, né? E aí ele fala: você acha que eu fiquei rico vendendo carros ou árvores, Olavo? E aí o Olavo, consciência ambiental, né? O cara assim que tá, ele fala: pô, mas o carro é o cigarro do nosso planeta. Seria bom a gente abrir um setor de responsabilidade ecológica aqui dentro da empresa. E aí o cara resolve isso com uma estratégia de marketing. Como? Compre 3 carros e ganhe uma muda de árvore. Pronto. Qual é o outro lugar no Brasil que você compra 3 carros e ganha uma muda de árvore? Nenhum lugar. Então, essa empresa aqui é sustentável. Né? Só que ele está vendendo agora 3 carros, percebe? Então, assim, é uma imagem distorcida, né? Que
que a empresa ou o serviço promove, né, para o consumidor isso daí fique meio embaçado ali, né? E a gente tem que tomar cuidado com o setor da construção civil. Porque o setor da construção civil, muitas vezes, o greenwash ele não está no material, no produto, ele está na aplicação do produto. Né? Aqui tem uma informação aqui do Marcos Felipe. Mas a fiscalização das certificadoras é eficiente? Comparado ao PBQPH, vejo ainda uma ineficiência muito grande. Empresas com selo que só têm o selo, mas especificamente só fazem o que tem que ser feito apenas para a auditoria. Perfeito. Eu vou falar muito disso, Marcos, na hora que a gente for falar lá do LEED. Que você falou uma palavra aí, auditoria, tá? E quando esse selo ainda não exige auditoria? É assim, vou fazer um monte de coisa para ganhar o meu selo. Depois que eu ganhei o meu selo, eu não preciso mais de auditoria, não perco mais esse selo. Ainda é pior, tá? Então existe sim situações essas que o próprio selo é uma espécie ali de greenwash, tá? E a gente tem que ficar atento. O problema da gente da construção civil se depara com isso daqui, ó, a nossa famosa casa sustentável. Oh, a casa sustentável, a casa que a gente pode colocar teto verde, blocos ecológicos, lâmpadas de não sei o que lá, não sei o que lá, esquadrias de não sei o que, tinta à base de não sei o que, etc, etc, etc. A gente pode fazer um carnaval, uma árvore de Natal na nossa casa. Tá, mas aí eu estou pagando muito mais caro por essa esquadria aqui, que eu tenho que comprar em um fornecedor que fica no Nordeste, eu moro cá no Sul, por exemplo. Ah, mas esse telhado verde aqui, eu não tenho ninguém que faça aqui na minha região, eu tenho que contratar um cara de fora para fazer, e depois o cara vir por mês fazer a manutenção, isso aqui, parará. Então, assim, o produto, a tecnologia, ele existe. Tá? A aplicação dele, né, a funcionalidade dele, é o que a gente vai discutir e vai entender se é greenwash ou não. Porque muitas vezes a gente cria um greenwash para a gente mesmo. A gente coloca uma tecnologia embarcada lá em uma edificação, em algum projeto que a gente faz, e depois nem o próprio usuário sabe como fazer a manutenção. Daqui a pouco desliga o equipamento que colocou. Né? Já vi casos assim. Né? Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo que eu gosto de dar no momento que eu faço o LEED, porque essa obra que eu participei ganhou a certificação LEED Prata. Deixa eu abrir aqui a imagem para vocês verem, porque vale a pena. Olha só. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa aqui dá para ver legal. Olha só, gente. Esse prédio daqui, ó, esse aqui é o edifício sede da Odebrecht lá em Salvador, tá? Eu trabalhei, o escritório que eu trabalhava era aí, e aí um dos desafios da construtora foi a gente certificar um projeto antes de submeter a possibilidade de certificação para outros projetos. Né? Então, antes de oferecer para projetos de terceiros a possibilidade de certificar ambiental, vamos fazer um dever de casa, digamos assim, ver se a gente consegue certificar algum projeto nosso. Então, assim, quem conhece Salvador, isso aqui é a Avenida Paralela, é uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Isso aqui são 5, aqui tinha 4 na época, mas já aumentou, são 5 pistas de alta velocidade e tal. Aqui tem uma ladeirona para subir, tá? E a sede da Odebrecht era esse prédio aqui. E aí foi construído, né, esse outro prédio aqui. E, na verdade, esse segundo prédio, ele é um centro, digamos assim, ele não tem uma... Os usuários dele não são permanentes, é um espaço de transição, de transitório, né? São salas de reuniões, auditórios, etc., que quando vem executivos, os engenheiros de outras empresas do grupo fazem reuniões lá. Não sei se as reuniões da Lava Jato foram feitas lá, eu acho que não, porque não estava construído ainda, né? Então, esse prédio daqui, ele foi certificado LEED. Nesse prédio daqui, ó, nessa estrutura aqui, ó, apenas para complementar, dessa laje de estacionamentos, foi onde foi utilizada aquela ideia do bubble deck. Lembra que eu mostrei para vocês? Foi nessa estrutura aqui dessa laje. Né? E uma coisa que é curiosa, a Salvador, quem conhece, tem um índice pluviométrico muito alto. Né? Então, vale muito a pena para um empreendimento desse porte daí,
e ainda que busca a certificação, você criar um sistema de captação de água de chuva, né? E essa água ser reutilizada para a parte de irrigação, para a parte de vaso sanitário, né, etc., tem muito valor, porque o índice pluviométrico lá compensa. Chove, tem época do ano que chove muito, você capta muita água, né? E não vamos jogar aquilo para fora, tendo tecnologia para a gente reusar. Então, qual foi a ideia que se teve? Aqui a gente tem uma grande área de captação de água de chuva, tanto o estacionamento aqui, ó, como o L ponto, né? E essa área ela foi toda utilizada com captação de água de chuva. Então, se fez a captação, né, tem um sistema lá de tratamento, essa água voltava para a questão de vasos sanitários, para lavagem, etc. Né? Só que foi o que aconteceu? Ganhou-se um ponto na certificação por conta disso, o LEED certificou, né, pontuou essa questão da captação de água de chuva, só que aí chegou em um momento que o gestor aqui do prédio percebeu que a manutenção, manter isso, não estava sendo muito viável. Por quê? Porque como esse prédio aqui ele é transitório, tinha época do ano que tinha muita gente que dava consumo da água, né? Dava vazão ao consumo da água, digamos assim, e tinha época do ano que estava com tanta pouco pessoa trabalhando, que aí até desligava o sistema de captação de água de chuva. Mandava a água pluvial direto para a rede de esgoto. Por quê? Porque não tinha, para a rede de água pluvial, porque não tinha demanda, né, de água para isso. Chegava a desligar. Aí, uma época, um engenheiro que estava trabalhando aqui falou: cara, por que a gente não faz um projeto para que a água que está sendo captada nesse prédio aqui, né, ela possa abastecer esse prédio daqui, já que esse prédio daqui é o prédio efetivamente administrativo, onde tem uma maior quantidade de pessoas, onde o consumo de água é maior, etc. Então, foi feito um projeto e se conseguiu parte da água que capta aqui vai para esse prédio daqui para a questão de vasos sanitários, né, limpeza, etc. Só que isso daqui surgiu depois que o prédio tinha sido certificado como LEED. Então, isso daqui, essa ação aqui, ela não foi nem pontuada. Então, muitas vezes a gente encontra digamos assim, uma solução sustentável para a operação do nosso empreendimento em um momento posterior. Não encontra ali no projeto, encontra uma necessidade posterior. Aí foi feita a conta para ver se tinha viabilidade econômica, etc. Viu-se que tinha e foi feito esse projeto. Mas o que eu quero mostrar com isso? Eu queria mostrar, aqui com base no nosso slide, que um possível greenwash, né, que estava se criando um greenwash. Qual era o greenwash? Eu criei um sistema de captação de água de chuva que capta muita água, mas que eu não tenho demanda para essa água. Era um greenwash. Né? Será que precisava desse sistema tão grande como era? Podia ser um sistema menor? Né? Era um greenwash que foi feito por conta da usabilidade do prédio, usabilidade da edificação. Então, o greenwash ele não está no produto, na tecnologia, na técnica, na captação da água de cima, e são na usabilidade dela, usabilidade dessa técnica. Né? O Maurício perguntou: professor, como é entendida essa questão de reuso de água de chuva, uma vez que o ciclo correto da água é penetrar no solo? O efeito de fertificação das áreas de terreno pavimentadas tem peso nesse cálculo? Sim, nesse caso específico da Odebrecht aqui, desse prédio, né, sempre tem que ter uma compensação, tá? Nesse caso específico da Odebrecht, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, compensava da seguinte forma, digamos assim, essa impermeabilização ali do terreno, né? Essa mata aqui atrás, o que tem aqui atrás, é uma mata que a Odebrecht mantinha, e ela tinha interesse até em transformar isso em uma RPPN, que é uma Reserva de Propriedade Particular Nacional. Não tem interesse em destruir essa mata, não. Aqui dentro, inclusive, tem uma trilha ecológica onde a empresa recebe escolas, né, pesquisadores e tal, que fazem estudos aqui dentro. É uma área de Mata Atlântica que ela mantém, né? Então, foram feitas algumas estratégias de compensação disso daqui, aqui nessa área. Plantio, recuperação de áreas degradadas, etc., para se compensar a permeabilização desse terreno. Não foi necessário uma compensação muito grande, por quê? Porque antes disso daqui ser um prédio, isso aqui era o estacionamento desse primeiro prédio aqui. Então, isso aqui já era uma área pavimentada. Então, a compensação que o órgão ambiental exigiu não foi tão grande. Mas, em muitos casos, Maurício, como você colocou exatamente, que precisa de uma área grande, né, de
impermeabilizada, né, asfaltada ali, asfaltada não, com paver, com algum material que percolhe ali a água, e essa água não volta para o lençol freático na maioria das vezes, o órgão ambiental ele exige algumas compensações, sim, dependendo do que você seja. Por isso que o mais correto, o pessoal faz geralmente um teto, né? Porque aí o processo é diferenciado, é menor. Né? Mas nesse caso aqui se compensou com o uso dessa mata aqui que tinha. Né? Foi feito todo esse estudo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente tem que tomar cuidado com o greenwash. Tá? O greenwash ele está presente na construção civil. Então, a gente vai fazer uma atividade agora, né? E nessa atividade vai ter uma questão sobre greenwash e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nós temos 50 pessoas na sala, né? O que a gente vai fazer? A gente vai criar grupos, tá? Aí vem a pergunta, professor, como é que eu vou trabalhar em grupo à distância? Ontem eu comentei, mas aí eu vou deixar de novo. Existem algumas possibilidades. Vocês montam um grupo, né? Vocês podem chamar o colega aqui reservadamente para conversar. Aqui no chat tem um botão para todos, mas se você clicar, você pode chamar um colega reservadamente. Aí vocês podem montar ou um grupo no WhatsApp. Esse grupo é só para trocar informações entre vocês, tá? Ou quem quiser pode sair aqui da plataforma Zoom, abrir uma sala gratuita, que a plataforma Zoom ela permite que você crie uma sala gratuita por até 45 minutos. E aí você manda o convite, o link dessa sala gratuita, e seu grupo entra lá e faz a atividade que tiver de fazer. Né? Pode fazer tanto pelo WhatsApp como pelo aqui. Eu vou ficar na sala para tirar as dúvidas. Aí a ideia é a seguinte, a gente vai montar um grupo, deixa eu ver aqui quantas pessoas, fica legal. A gente tem 50 pessoas, vamos montar 8 grupos de 6 pessoas. O Bruno sugeriu aqui 2 grupos de 25. É muito legal, Bruno. Eu ia sugerir um pouco melhor. Eu ia sugerir um grupo de 50. Mas aí, como ia atrapalhar, é melhor fazer 8 grupos de 6. Tá? E aí, 8 vezes 6, 48. Vai ter algum grupo com um a mais, um a menos e tal. E aí vocês inserem. Tá? Vamos só convidar, porque tem colegas que são de outros estados, outras regiões. Né? Então, vocês fazem essa mescla aí para atender todo mundo. Uma coisa que é importante, esse grupo que a gente vai fazer já é o grupo que a gente vai fazer a nossa atividade de modelagem. Tá? A gente vai fazer o mesmo grupo que a gente formar agora para essa atividade, vai ser o mesmo grupo que a gente vai seguir até a finalização da disciplina. Então, o que é importante? Na atividade da modelagem, a gente vai trabalhar, gente, com um processo colaborativo mesmo. Né? Então, é importante que cada grupo tenha pessoas com competências diferentes. Não vou botar um grupo só com o pessoal que trabalha com cálculo estrutural. Outro vou botar só com o pessoal que trabalha com projeto arquitetônico. Vamos tentar criar grupo com habilidades diferentes. Por quê? Porque isso aí vai ajudar muito na hora que a gente fazer nossa modelagem, porque cada pessoa vai estar com um olhar diferente, com uma habilidade diferente dentro do que a gente vai precisar. Então, vocês conhecem alguns colegas aqui, e aí eu vou pedir até, depois, aqui, se quiser botar, escrever se é engenheiro, arquiteto, o que é que trabalha, porque aí fica fácil na hora de montar, pode escrever aí no chat. E a gente vai montar esse grupo de 8 pessoas, 8 grupos de 6 pessoas. Uma outra coisa que eu vou precisar, 8 grupos de 6 pessoas, só anotar aqui para lembrar. Uma outra coisa que eu vou precisar é o seguinte, eu vou deixar o meu e-mail aqui, ng.henriquecarvalho@gmail.com. Quando vocês montarem o grupo, vocês vão mandar para mim, pode ser o líder do grupo, né, o gerente de projeto do grupo. Manda para mim só um e-mail com o nome das pessoas do grupo, certo? E você insere, manda para mim, olha, o meu grupo é não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, e a cidade. Só para eu saber lá na hora de colocar na chamada lá as coisas. O Márcio aqui está falando, eu sou de Foz e a ponte está fechada, só para avisar. Ele não pode atravessar, tá? Pela ponte da amizade está fechada. Então, ele não pode trabalhar em grupo. Né? Não é isso aí, Márcio. Mas na verdade, assim, a tecnologia está aí para ajudar a gente. E como a gente trabalha com tecnologia, BIM é tecnologia, não é ficar fácil para fazer. O que esse grupo vai fazer agora? O primeiro momento é o seguinte, são 11 horas. Antes de eu dizer o que a gente vai fazer, eu preciso saber o seguinte, quanto vocês precisam de tempo para almoçar?
Haja vista que estamos em casa, né? Tem gente que ainda vai fazer comida, não sei. Quanto tempo mais? 2 horas, 1h30, 1 hora? O que você sugere? Vamos aqui pela maioria, pela democracia. 2 horas? Então tá, vamos 2 horas. Certo? Eu também, eu tô no escritório que vou ter que sair para comer, minha máscara está aqui, ó, vou ter que botar minha máscara aqui do coronavírus e sair para comer em algum lugar. E olha que eu sou grupo de risco, eu sou diabético, mas tá valendo. Aqui em Foz tem poucos casos, então dá para encarar. Então a gente vai ter 2 horas de almoço, certo? O que a gente vai fazer? Eu vou pressupor que essa atividade em grupo de vocês vai começar agora às 11 e vai terminar meio-dia. Então vocês vão ter 1 hora para fazer a atividade em grupo. E aí, de meio-dia às 2 vai ser o nosso horário de almoço, tá? Então a gente tem 2 horas de almoço. 14 horas a gente volta. Às 14 horas, quando a gente voltar, a gente vai discutir a atividade que a gente fez em grupo. Então, se alguém quiser, durante o almoço, ficar conversando com os colegas no WhatsApp, no grupo, para ganhar mais tempo, aí o cara, além de 1 hora, vai ter mais alguma horinha ali no período do almoço, certo? Então, 11h15 mais ou menos vai ser o start. Mas a tarefa é fácil para fazer, tá, gente? Eu vou mostrar aqui agora, é coisa simples, é coisa que vocês vão fazer em 5 minutos. Não tem porquê a gente ter uma disciplina com coisa difícil, né? Não faz sentido. É o seguinte, ó, são algumas questões, tá? Que vocês vão responder, vocês vão discutir e responder. E aí vocês podem criar, de repente, não vai ter apresentação, mas vocês podem botar isso ou em um PDF ou em um Word, as respostas, para na hora que a gente debater, se quiser me mandar, podem mandar também no e-mail, é legal. Então, são essas 5 questões, tá? Que vocês vão debater e responder. Deixa eu explicar mais ou menos. A primeira, de que forma, hoje, a gente pode mensurar a sustentabilidade de um projeto? Tá? Isso aí a gente tem que trazer para a nossa realidade. Como é que eu posso hoje conseguir mensurar a sustentabilidade dentro de um projeto, da forma que eu trabalho? Né? Pô, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, posso usar o índice tal. Porque não adianta a gente pensar também em algo que está fora do nosso contexto. Eu vou trazer drones de Dubai para fazer um processo. Não adianta. Dentro da nossa realidade. Tá? A outra, o BIM é verde? Vocês discutirem esse conceito do Green BIM. Vão ter respostas que sim, respostas que não, e vocês vão chegar à resposta da equipe. Quais aspectos ambientais poderiam ser mensurados com o BIM? E aí, ó, destaque, aspectos, tá? E lembrar que você está dentro de um canteiro, e aí existem vários aspectos lá, e ver, olha, quais aspectos eu conseguiria mensurar com o BIM, tá? Essa é a ideia. Sustentabilidade e orçamento. O BIM seria um aliado para a gente ter, digamos assim, um orçamento mais sustentável, um orçamento mais preciso, comprar efetivamente o que a gente precisa, alocar mão de obra exatamente no que a gente precisa, né? Como é que a gente conseguiria trazer o BIM para dentro disso daqui, desse contexto? E o último, para descontrair, que vocês pensem aí na cidade de vocês ou em algo que vocês já trabalharam, exemplos de greenwash dentro da construção civil, né? Que tem vários. E aí cada equipe vai pesquisar e colocar um exemplo de um greenwash desse daí, certo? Eu vou fazer uma coisa aqui agora, que é o seguinte, eu vou dar print screen nessa tela aqui, tá? Porque essa atividade daqui, ela não está disponível aí nos slides de vocês. Eu vou dar print screen e vou jogar essa imagem, né, com essas perguntas, aqui no grupo, tá? Para vocês baixarem. E aí fica mais fácil. Pronto, eu enviei aí um arquivo, o nome do arquivo é captura de tela. Captura de tela 202 alguma coisa. Tem um arquivozinho JPG, só clicar 2 vezes que ele abre. É exatamente o print desse meu slide aí. Certo? Opa, desculpa, eu mandei reservadamente para o Márcio só. Tá? O Márcio estava me mandando a mensagem, vou mandar para todos aqui agora. Professor, só uma dúvida. Tem como criar um grupo aqui no Zoom? Então, tem como criar um grupo no Zoom. Não nessa sala, tá? Não nessa sala que a gente está. Essa sala é como se fosse um grupo com 50 pessoas. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que sair do Zoom. Aí, lá no site do Zoom, lá, o zoom.com, tem uma opção, criar sala. Aí você cria uma sala gratuita. É bem simples. Você diz, olha, eu quero criar uma sala. Aí ele pergunta qual horário que vai iniciar. Você vai ver o horário que vai iniciar e vai apertar o botão criar sala. Aí ele vai gerar um link. Aí esse link você manda para os outros componentes do seu grupo. Aí todo mundo vai clicar nesse link e vocês vão estar todo mundo reunido nessa sala do Zoom. E aí, como essa sala é gratuita, ela pode funcionar por 45 minutos. Eles dão 45 minutos sem custo. Entendeu? É bem simplesinho.
Sabe esse link que vocês receberam para entrar nessa aula? Pronto, é o mesmo link que você recebe para acessar essa sala. Beleza? Chegou aí, gente, o print do material? Chegou sim, algumas pessoas falaram que chegou. Vou mandar novamente aqui. Estou vendo aqui que chegou, que ele estava ali. Mas vou mandar novamente. Print acima. Pronto, eu escrevi assim, ó, print acima, e aí tem o arquivo, tá? Só é clicar nesse arquivozinho aí, tá como captura de tela 202, e aí continua. Pode sim, não tem problema. Fazer um grupo com 7 pessoas, perguntaram aqui. Esse tipo de grupo. Vamos fazer o seguinte, quem não conseguiu, o arquivo não chegou, eu vou compartilhar minha tela aqui, rapidamente, e aí vocês dão um print, ou tiram uma foto, né, daqui das atividades. Caso não tenha identificado o arquivo lá. Certo? Então, são essas atividades aí. Acho que agora, basicamente, só precisa uma pessoa no grupo ter registrado e depois compartilha para as demais. Beleza? Então, vou deixar aqui de novo o e-mail, meu e-mail, para vocês me mandem o nome do grupo. Tá? Se depois quiserem mandar os resultados, assim, PDF, pode mandar também, não tem problema. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou ficar aqui na sala, tá, disponível, vocês vão estar trabalhando com o grupo de vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, só é levantar a mão, que aí eu respondo aqui, ou via chat, ou via microfone, não tem problema. É como se eu estivesse na aula, circulando de grupo em grupo, tirando as dúvidas que vocês venham a ter. Beleza? Então, vamos lá. E aí, às 12 horas, a gente dá uma parada, vai para o almoço, e depois retornamos aí para... Estou vendo aqui que o pessoal parece o pessoal pedindo emprego. Precisa de um grupo, engenheiro civil. Precisa de um grupo, engenheiro de instalações. Precisa de uma bolsa aqui de emprego. Que legal. Deixa eu abrir aqui Deixa eu abrir meu e-mail para ver se já tá. Chegou de alguém. Bom, já estou com o e-mail aberto aqui. Se quiserem me mandar alguma coisa também. Então, estou aqui, pessoal. Qualquer coisa, é só acionar aí que eu tiro as dúvidas, beleza? Tirar o fone aqui para descansar um pouquinho do ouvido, mas estou ouvindo vocês. Alguém ainda sem grupo aí, só para levantar a mão, para eu ver mais ou menos quantas pessoas estão sem grupo? Olha, gente, a Lilian está sem grupo ainda, o Glauber, tá?
Eu vou vamos fazer o seguinte, ó, quem está sem grupo, para facilitar aí os colegas, levanta a mão de azul e a partir do momento que você entrar em algum grupo, você abaixa a mão. Tem um botãozinho lá para abaixar a mão e aí os colegas veem quem é que está sem grupo ainda para inserir nos grupos. Então, temos 4 colegas aqui sem grupo. Os 4 podem até já formar um grupo aí, se aparecer mais alguém. Apareceu mais um aí, 5. O Leandro aqui está falando, temos 2 vagas no grupo de BH. Podem chamar ele aí no privado e já pode entrar. A partir do momento que vocês forem entrando, pode baixar a mão para a gente ver quantas vagas ainda sobram. O pessoal dos grupos também pode chamar o colega que está com a mão levantada em privado e convidar ele aí para o grupo, caso o grupo ainda esteja em vagas disponíveis. Eu coloquei aqui um máximo de 7 pessoas para poder todo mundo conseguir trabalhar com alguma frente ali na hora que a gente for fazer a parte do BIM lá. Porque senão vai ficar muito grande as equipes. Mas 7 pessoas é um número legal. Aí, gente, tem 5 pessoas sem equipe. Aqui também ainda não conseguiu entrar no grupo. Chama aí. Ou então vocês montem um grupo, quem está com a mão levantada, pega um aí como gerente de projeto e já monta o grupo. Oi, Juliana, seu microfone está aberto aqui, ó, se quiser falar alguma coisa. Eu não estou sabendo nem levantar essa mãozinha aqui, onde é que é? Ah, tá. Embaixo de onde tem. Clica no botão participantes, né? Tem embaixo aqui na barra de baixo, onde tem compartilhar tela, bate-papo, tem um botãozinho participantes. Aí você clica participantes, e aí vai abrir um quadro com o nome de todos os participantes que estão na sala. Aqui embaixo tem levantar a mão ou baixar a mão, 2 botõezinhos. Professor, eu queria saber se a gente vai usar algum software hoje. Quem não entrou em grupo ainda, cria um grupo no WhatsApp, cria um link e solta aí para o pessoal entrar. Ó. Perfeito. Tem- Alguém estava fazendo alguma pergunta sobre software, né? Quem foi que estava perguntando? Sobre software. Tá. Na atividade da tarde, a gente vai usar, como a gente vai fazer uma modelagem, a gente vai precisar, né, do Revit ou do ArchiCAD, né? Umas duas, não precisa ser a equipe toda, umas 2 pessoas vão ficar com essa função, mais ou menos. E também Excel, a gente vai fazer o modelo, as informações para poder se comunicar com Excel, tirar dados de um para o outro e tal. Vai trabalhar com esse processo aí. Mas aí não precisam todos terem o Revit, só se vocês quiserem fazer individualmente, é legal também. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho uns 8 pessoas ali sem grupo, pessoal.
Ó, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também, como tem muitos grupos que estão trabalhando pelo WhatsApp, se alguém quiser me mandar alguma dúvida, alguma coisa lá pelo WhatsApp, pode me mandar também, tá? Pronto, tá aí. Temos que usar os recursos que a gente tem. Deixa eu ver aqui se no... Oi, pessoal, eu vi aqui a mensagem do Joel agora, né? Ele acabou de montar um grupo, ficou muita gente, ficou 14 grupos, 14 pessoas. O que é que vocês fazem? O que você colocou ali, Joel? Faz uns 2 subgrupos, entendeu? Não tem problema não. Somente na parte que a gente for trabalhar com a parte de software, trabalhar com muitas pessoas pode ser complicado, tá? E aí vocês montam os subgrupos aí. Só uma observação, pessoal, não é que é difícil trabalhar pela internet, assim, com muitas pessoas, até porque isso aí é o que a gente defende no BIM, né? Mas é que, como a gente ainda não tem um processo definido, a cultura ainda está montando, né? Então, seria mais desafiador. Mas é possível, sim, trabalhar com um grande número de pessoas também.
Tem mais duas pessoas ali com a mão erguida, o Bruno Gomes Bádio e o Glauber Silva. Possivelmente são esses dois que ainda estão sem grupos, tá? A Aline aqui está perguntando. No final do dia, a gente vai extrair uma tabela de quantitativo, onde eu vou ter lá a quantidade de material e a quantidade perdida. E aí a gente finaliza o dia. Basicamente isso. Amanhã, o que é que eu vou fazer? Amanhã eu vou pegar esse material e esse estudo, e a gente está com um estudo técnico nosso. Só que amanhã eu vou querer transportar esse estudo para entregar ele, por exemplo, para um cara de tomada de decisão. E não adianta eu chegar para um cara de tomada de decisão e dizer, olha, você vai comprar 10 metros cúbicos de bloco e perder 2 metros cúbicos de bloco. O cara vai falar, ah, tá, beleza. Agora você vai chegar para o cara e vai falar, olha, em cada casinha dessa daí, você gastaria, sei lá, 15 mil reais de material e você está jogando 3 mil reais fora. E como o seu condomínio, meu senhor, tem 10 casas, você está comprando 150 mil reais de material e jogando 30 mil reais de material fora. O cara, pera aí, cara, toma um susto já, entendeu? Porque é exatamente a mesma coisa. Você só mudou a unidade. Você tirou a unidade metro cúbico de resíduo e colocou a unidade preço. Aí o cara toma um susto, tá? Então, amanhã a gente vai colocar preço no negócio para a gente entender. Para a gente é importante a gente colocar preço no que perdeu, tá? E a gente vai colocar também a energia incorporada no que perdeu, tá? Porque a energia incorporada que está aqui, ó, gente, nessa parede, digamos assim, ela está sendo bem utilizada, ela está aqui na parede. Mas a energia incorporada que estava no material que eu usei para essa parede, que desperdicei e joguei para o aterro, levei para o aterro, é uma energia que está perdida. Vai ficar lá depositada no aterro anos e anos e anos. Então, a título de índice de sustentabilidade, é importante a gente prever. Então, amanhã a gente vai pegar o mesmo estudo, só vamos colocar mais esses dois parâmetros, que é o parâmetro preço e o parâmetro energia. E aí a gente fecha a disciplina com a discussão de vocês, a opinião de vocês, se esse é um estudo viável, se tem. Pessoal, vamos aqui só pegar aqui um ponto que a gente vai ser necessário do estudo, tá? Mais uns 10 minutinhos eu explico aqui e aí a gente prossegue, tá? Eu notei aqui algumas perguntas que são perguntas que estão sendo comuns, tanto aqui no WhatsApp quanto aqui no chat, né? Sobre, primeiro, a questão da espessura das camadas. Qual é a espessura do chapisco, da tinta, do reboco, etc. Então, isso aí são as nuances que vocês vão determinar conversando aí com o cara que tem expertise de gestão de obra. O cara vai dizer, olha, lá onde eu trabalho, a gente faz chapisco com X centímetros, etc. Né? Então, assim, vai ter diferença entre a espessura de uma parede de uma equipe para outra. Essas nuances aí que vai mostrar para a gente, na hora de calcular lá, ver por que cada equipe está um pouquinho diferente da outra. A primeira informação é essa. Eu quero mostrar para vocês agora o passo a passo, tá? Aí fica um pouquinho da atenção de vocês. Está todo mundo aí? Levanta a mão aí só para ver se vocês estão vindo. Né? Vou compartilhar aqui a tela, tá? E vou mostrar para vocês o que seria esse passo a passo do que a gente vai fazer, beleza? Então, ó, olha só. A gente vai partir dessa informação que está aqui no material da aula, ok? Olha só.
Vocês compreendem aqui a ideia, tá? Por trás desse slide aqui. Eu bate-papo aqui, porque se alguém quiser falar, já fica aberto. Eu tenho, gente, aqui, ó, a construção civil, o setor que a gente está, e a gente viu que dentro do setor da construção civil, um dos grandes impactos, problemas que a gente gera de impacto ambiental, eles decorrem da geração de resíduo, da perda que a gente tem, a gente gasta muito material, né, e isso acaba impactando o meio ambiente. E aí, dentro desse contexto da construção civil, surgiu o BIM, né, que a gente trabalha com isso. O BIM permite a gente trabalhar com modelos paramétricos, né? Isso daí é uma grande vantagem de se trabalhar com BIM, e esses modelos paramétricos permitem que a gente faça a simulação dos modelos. Então, o que eu preciso? Achar um elo de comunicação entre as duas partes, entre o problema aqui e uma possível solução para a gente simular, né? E achar um indicador ou algo que faça essas duas frentes se conversarem, que seria esse índice de perda dos materiais. Então, ó, esse slide daqui mostra exatamente o que a gente vai fazer, tá? É um fluxograma aqui do processo, tá? Então, a gente vai calcular o índice de perda do elemento construtivo, é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? A gente vai modelar tanto a edificação quanto o elemento, né? Então, a modelagem e parametrizar o elemento e a edificação. A gente vai criar um parâmetro índice de perda, vai inserir a informação desse parâmetro, extrair uma tabela de quantitativa e vai ter o resultado. Então, essa aqui é a atividade que a gente vai fazer hoje. E aqui é a continuação do que a gente vai fazer amanhã. Então, seguindo aqui, ó, nos próprios slides da aula, olha só. Eu tenho aqui o projeto, certo? Primeira etapa, eu vou fazer essa modelagem, ok? Vou modelar a minha edificação e vou determinar quantos tipos de parede tem. A gente já viu ali que tem um tipo de parede tinta, com bloco cerâmico interno e tal, aqueles tipos que a gente viu. E aí, o que é que eu vou precisar fazer agora? Olha só. As paredes, dentro das paredes, existem vários materiais que a gente viu. Bloco, chapisco, massa, etc. Cada parede tem vários materiais. E cada material tem o seu índice de perda específico. O que é que eu preciso fazer? A gente vai fazer uma planilha aqui agora no Excel, né? Algo parecido com isso, mas não tão assim pesado, onde a gente vai calcular, com base nos dados da perda do material, a gente vai calcular a perda da parede. Tá? Então, é como se fosse mais ou menos uma média ponderada. Seria mais ou menos assim, ó. Nessa parede daqui, eu tenho os materiais A, B, C e D. E os materiais A, eu perco 20%, material B, eu perco 15%, material C, eu perco 17%, material D, eu perco 40%. Qual é a média ponderada disso? A gente vai mostrar aqui como é que calcula, vai achar um valor, esse valor aqui é o valor que eu vou parametrizar, certo? Aqui, ó, eu tenho um passo a passo, a planilha aqui de determinação, e depois a gente vai chegar em uns valores, tá? Isso aqui foi de um estudo que eu tinha feito, certo? Não se prendam a esses valores, é só para vocês entenderem o que é. E de posse desses valores, a gente vai parametrizar. O que a gente precisa agora aprender é como calcular esses valores, certo? Então, eu vou aqui, deixa eu fazer o seguinte, eu vou abaixar a mão de todo mundo. Quem está com a mão levantada aí, abaixa, porque aí, se tiverem dúvidas, vocês levantam, eu habilito aqui para a gente tirar uma dúvida, fica mais fácil. Tá? Estou abaixando algumas pessoas, beleza. Vou compartilhar aqui agora o Excel com vocês, e vou mostrar a planilha que vocês vão precisar fazer para tratar esses dados aí, certo? Eu tenho aqui o Excel. Primeira coisa que eu vou colocar aqui nesse Excel, eu vou colocar aqui, ó, o material, certo? E o material a gente já definiu. Minha sugestão, fica muito fácil se a gente colocar aqui o material exatamente como ele aparece na composição da parede, tá? Então, vamos supor aqui que eu vou estar trabalhando com a parede tinta, tá? Tinta nas duas faces, vou chamar assim, externa ou interna. Interna. Beleza. Quais são os materiais que eu tenho? Eu vou fazer aqui uma lista, tá? De materiais. Eu tenho tinta, tá? A camada depois eu tenho a massa única, chapisco, tá? Aí eu tenho um bloco. Vai virando o outro lado agora, né? Depois do bloco, eu tenho um chapisco de novo. Chapisco de novo. A massa e a tinta.
Pronto, esses são os materiais que compõem aqui essa parede. Cada material desse aqui tem uma espessura específica, né? Isso aí que vocês estão tirando dúvida e tal. Beleza? Vamos lá. O que eu preciso agora calcular? Observe que isso aí eu vou até parar de compartilhar, que eu preciso fazer uma demonstração aqui do que é. Olha só. Olha aí para a câmera, gente. É bem importante. Se vocês entenderem isso aqui, vai embora o exercício. Eu tenho aqui, no fundo, uma parede, ok? Tenho essa parede. Vamos supor, essa parede ela tem materiais que compõem ela, ok? Então, eu vou pegar aqui, é como se eu pegasse aqui dessa parede e fizesse um recorte, né? E tirei um pedaço dessa parede aqui e estou trazendo para cá. Isso aqui é um pedaço dessa parede, certo? E aí, o que é que eu vou calcular? Eu vou calcular quanto de material tem em 1 metro quadrado. Vamos supor que isso aqui seja 1 metro quadrado que eu tirei dessa parede. Em 1 metro quadrado dessa parede. Então, eu preciso saber, nessa parede, em 1 metro quadrado, quanto eu tenho de bloco, quanto eu tenho de chapisco, quanto eu tenho de massa, quanto eu tenho de tinta em 1 metro quadrado dessa parede. Deu para entender aí? Tá tranquilo, pessoal? Coloquem aí um sim ou não, só para eu saber aqui no chat como é que tá a primeira parte aí. Beleza, ok, sim, bacana. Aí, observe, eu tenho a parede que a gente vai calcular. Vocês concordam comigo que se depois eu aplicar em cada um desses materiais que compõem esse metro quadrado de parede o percentual de perda de cada um deles, eu vou ter o seguinte, olha, para esse tipo de parede aqui, eu tenho uma média ponderada, que é a média lá dos índices de perda, eu vou mostrar como é que faz, vai chegar um valor, eu tenho 17%. Então, nesse tipo de parede, eu perco 17% cada vez que eu executo 1 metro quadrado dele, por exemplo. Na hora que eu parametrizar isso lá no Revit, toda vez que eu desenhar 1 metro quadrado, 1,5 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, 50 metros, 20 metros, com esse tipo de parede, o Revit vai estar calculando automaticamente para mim uma perda de 17% nesse tipo de parede. Foi a perda que eu calculei. Deu para entender, mais ou menos? Então, a gente precisa partir de um ponto. Esse ponto é calcular o material presente em 1 metro quadrado de parede. O desafio da gente vai estar aqui, ó. Então, vamos voltar aqui para o Excel, já que está todo mundo entendendo. Dina quer falar? Pode falar, Dina. Não, é que... Desculpe, é que quando tu perguntou se a gente estava entendendo, eu entendi que era para levantar a mão. Ah, não, tranquilo, beleza. Aí, por isso que ficou a mão ali. Não, tranquilo, beleza. Então, vamos lá, gente. Eu vou voltar aqui para o Excel, vou mostrar como é que a gente calcula isso, e aí eu vou precisar da participação de vocês aí, tá? É bem facinho, é uma coisa... É boba, tá? Mas é importante a gente aprender como é que calcula isso aí, para, a partir daí, a gente seguir nosso exercício. Observe. É importante eu entender, primeiro ponto aqui, como é que esses materiais chegam na obra, tá? Então, eu vou botar aqui, em termos de unidade, como é que eu posso comprar alguns materiais, desses materiais que estão aqui, ó, nessa lista aqui do Excel? Quais são as unidades que eu posso comprar? Eu posso, por exemplo, receber material em litro, né, porque eu tenho tinta ali, é litro. Eu posso receber material em metro cúbico, né? Eu posso receber material em quilo, né, quilo de material. Eu posso receber o material em unidade, né? Quanto bloco, por exemplo, eu posso medir unidade. Então, aqui são as métricas, né, de como eu posso medir esse material. Tá? O primeiro ponto é esse daí. O que eu preciso? A chave desse estudo aqui, a chave dessa planilha, vai ser exatamente isso daqui. Ó. Eu preciso calcular a quantidade de material presente em 1 metro quadrado de parede. Tá? E essa resposta, eu vou ter que uniformizar ela em uma única unidade. E eu vou querer isso daí em metro cúbico. Então, a pergunta é mais ou menos o seguinte. Quantos metros cúbicos de material estão presentes em 1 metro quadrado de parede? Ficou entendido, mais ou menos? Então, o que eu vou precisar fazer? Algumas conversões aqui dentro para transformar o material que chega em litro. Ai, Fernanda falou, isso que é aula ser tranquila. Calma, que é fácil. Você vai ver que é fácil. É porque eu estou tentando explicar
de uma forma assim, bem ampla, mas você vai ver que na hora que joga na planilha isso é bem fácil. Olha só, vamos pensar aqui. Vou pegar aqui o bloco, vou fazer para vocês o bloco, porque vocês vão ver o quanto é fácil. A dimensão do bloco é o quê, gente? 9 por 19 por 19, certo? Então vamos fazer uma conta aí rápida. A parede é 1 metro por 1 metro, certo? Quantos blocos eu tenho em 1 metro quadrado de parede? Só é somar ali, os 19, 20 blocos, ali o Dax colocou, 22 e tal. Vocês vão achar 25, aí vocês vão achar vários valores. Aí vocês vão chegar no denominador comum depois. Vamos pegar um valor aqui, tá? Para a gente fazer o estudo. Então, eu tenho 25 blocos, ok? Peguei ali o número da Tayane. Tenho 25 blocos. Eu vou tirar o metro cúbico daqui para não confundir. Eu tenho 25 blocos. Lembra que eu falei aqui embaixo essa resposta? Calcular quanto material está presente em 1 metro cúbico de parede, e eu quero isso, ou em 1 metro quadrado de parede, eu quero isso em metro cúbico. Certo? Então, eu preciso converter esses 25 blocos em metro cúbico. Ok? Entendido? Como é que eu converto 1 metro quadrado? Eu tenho 1 metro quadrado aqui de bloco, os blocos estão tudo aqui. Eu quero converter isso daqui em metro cúbico. Como é que eu faço, gente? Quem sabe dizer aí? Multiplica pela espessura. Foi Márcio que falou, né? Beleza. Olha só. Todos... Eu botei o bloco aqui como exemplo porque é o mais difícil. Tá? Depois que vocês descobrem o do bloco, o resto fica tudo mais fácil. O bloco é o único que a gente não vai conseguir fazer multiplicando pela espessura. Você sabe por quê? Que é o seguinte, o bloco, ele não é maciço. Tá? O bloco, ele tem vazios. Então, você concorda comigo que se eu pegar 1 metro quadrado de parede e multiplicar pela largura do bloco lá, é como se fosse um maciço de cerâmica, só que tem os vazios, e eu não estou descontando os vazios que está presente. Então, é o único material que a gente não consegue calcular assim pela largura. Todos os outros, massa, chapisco, tinta, que são camadas maciças de material, né, não tem vazios, todos os outros a gente faz exatamente assim. Pega 1 metro quadrado e multiplica pela largura. Tá? O bloco a gente não consegue fazer isso. O que é que a gente vai ter que fazer para fazer o bloco? Tá? Leonardo perguntou do empolamento, daqui a pouco eu vou mostrar aqui para vocês essa questão do empolamento. Não vai ser muito importante agora, mas lá na frente, na hora que a gente for determinar outras coisas. Eu vou pegar aqui pelo quilo, gente. Olha que legal isso daqui. 25 unidades de bloco. Quantos quilos tem 25 unidades de bloco? Aí dá uma velha gulgada lá, e aí vocês vão ver que um bloco, ele tem mais ou menos, tá? 2,2 quilos. Isso aí é a massa de cerâmica presente em um bloco de 9 por 19 por 19. Então, nessa massa daqui de um bloco, eu posso gerar 2,2 quilos de resíduos de cerâmica, se eu quebrar esse bloco. Né? Porque o vazio, ele some no momento que ele quebra. Então, como é que eu descubro quantos quilos de bloco, tá, estão presentes? Lembrando aqui, ó, que aqui é 1 metro quadrado de parede. Ó. Tá? Essas determinações aqui é sempre a 1 metro quadrado de parede. Ok? Vou pintar aqui para ajudar o mais fácil possível. Então, já que é 2,2, eu vou aqui e vou multiplicar por 2,2 vezes, né, os 25. Então, eu posso dizer que em 1 metro quadrado de parede, eu tenho 25 unidades de bloco, que é a mesma coisa de 55 quilos de cerâmica do bloco. A gente acabou de chegar a essa dedução daí, certo? A partir do momento que eu tenho o peso, eu consigo calcular o volume de qualquer coisa com peso. Tá? Como através aí da nossa... Agora que o pessoal vai me xingar, se eu tivesse aula presencial, ia me bater as horas. Mas através da nossa amiga densidade. Tá? Então, por isso que a gente não fica refém de software, né? Pelo que a gente estava começando. A gente tem que fazer algumas análises para alimentar o software com o dado que a gente quer. E aí, quem lembra a fórmula da densidade, a gente lembra que densidade é igual a massa sobre volume. Certo?
o único que a gente vai calcular assim, tá, gente? Já estou calculando para vocês, não vai ter mais nenhum que a gente vai calcular assim. Densidade, deixa eu só, daqui a pouco eu libero aqui para vocês falarem. Densidade é igual a massa sobre volume. E aí a gente pega a densidade da cerâmica. Dá uma velha bugada, vai aparecer facinho. A densidade da cerâmica é 1.400. Tá? E aí, se eu fizer 1.400 é igual à massa que a gente tem, que é 55 quilos, dividido pelo volume. Seria mais ou menos isso aqui, ó, gente. Ó. Tá vendo? 1.455 sobre volume. Só vou fazer esse cálculo aqui. Eu vou pegar 55 e dividir por 1.400. Se eu pegar aqui, ó, 55 e dividir por 1.400, que é a densidade, dividir por 1.400, que é a densidade da cerâmica, eu vou ter 0,039. Pronto, chegamos ao que a gente queria. Vamos lá. Em 1 metro quadrado de parede, eu tenho 25 unidades de bloco, que é a mesma coisa de 55 quilos de bloco, que é a mesma coisa que 0,039 metros cúbicos de bloco. Então, qual é o volume de bloco em metros cúbicos de cerâmica de bloco, né? No caso, já que é o que vai virar resíduo, é a cerâmica quadrada de parede, 0,03928. Então, eu já tenho aqui o volume de cerâmica presente em 1 metro quadrado de parede. É o único que a gente precisava fazer uma dedução assim pela densidade. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo de um chapisco agora, rapidinho. Chapisco. Como é que eu calcularia o metro cúbico do chapisco? Simples. Eu tenho 1 metro quadrado, então eu só vou pegar 1 metro quadrado e multiplicar pela espessura, que é o G do chapisco. Então, eu tenho 1 metro cúbico do chapisco. Vocês vão fazer essas contas, tá? Então, vamos supor que aqui seja A, aqui B, C, que a gente já tem, D, E, F. Então, a gente vai chegar aqui a essa cubagem aqui, digamos assim, dos materiais presentes em 1 metro quadrado de parede. Vocês vão me xingar agora, mas depois vocês vão me agradecer, porque isso aqui é um negócio bem interessante, tá? E aí, algumas pessoas, tanto chapisco quanto reboco, qualquer material que ele seja, que ele não tenha vazio, a gente calcula da mesma forma. É a área vezes a espessura. Tá? A tinta a gente vai calcular assim, a massa, qualquer outro material a gente vai calcular assim. O único que era diferente, com a dúvida ali do Joel, o único que era diferente era o bloco aí que eu já calculei para vocês. Tá? Então, olha só, gente. Eu tenho aqui a cubagem, né, o volume dos materiais. Tá? Eu vou calcular todos. Na atividade da aula, no material da aula, algumas pessoas já acharam, vocês vão achar lá, em um slide específico lá, o índice de perda dos materiais. Vou botar até aqui assim, índice de perda mesmo. Índice de perda, para ficar mais fácil do que IP. O índice de perda dos materiais. Esse índice de perda, ele é dado em percentual. Então, qual é a característica de um índice que é dado em percentual? Ele é adimensional. Então, se eu multiplicar um percentual por um valor, qual é a unidade que ele absorve? Valor, né? Real. Se eu multiplicar esse percentual por volume, qual é a unidade que ele absorve? Metro cúbico. Então, ele sempre admite a unidade daquilo que eu estou multiplicando por ele. Então, vamos supor, vou pegar aqui o material da aula para mostrar para vocês, para fazer um passo a passo mesmo. Cara, essa aula eu estou sendo muito bom. Sério, acho que é porque é aula online, aí a gente fala, nossa, a galera está prestando atenção, eu vou facilitar. Olha só, eu tenho aqui, daqui a pouco eu abro para as perguntas, Márcio. Deixa eu só fechar aqui o raciocínio aqui para não perder, tá? Olha só, eu tenho aqui no material da aula, vocês estão vendo, tá? Eu tenho aqui, ó, isso aqui eu ainda vou explicar de onde é que surgem esses números, mas eu tenho aqui essa tabela, uma tabela que tem índice de perda dos materiais, né? Em diferentes aplicações. E tem um estudo que foi feito pelo professor Agolpiandi, lá da USP, que esse é o número mais utilizado ainda hoje no mercado, desde a época que ele fez esse estudo. Então, por exemplo, bloco cerâmico, eu tenho aqui, ó, 14%, tá vendo? Em percentual. Eu tenho aqui, ó, aço, 11%. Né? Argamassa de assentamento, 40%. Argamassa chapisco, 21,5%. Gente, vocês podem estar achando, nossa, tem muita coisa fora.
Tem muita coisa fora. Só que isso aqui, na época que ele mediu, era a média nacional, tá? E a ideia hoje, para que todo mundo use uma mesma medida, é que a gente faça em cima de um parâmetro e depois cada um fale, olha, na minha construtora eu não perco 14, eu perco só 10. E só é substituir os valores por 10 e calcular da mesma forma. Só vai usar o estudo dele como referência, tá? Aqui na aplicação. Então, vamos voltar lá para a planilha. A gente viu aqui que bloco cerâmico é 14%, ok? Vou voltar lá para a planilha. Então, eu tenho aqui que o bloco, a minha perda é 14%. Opa, 14%. Estão vendo aí o Excel, né? Cara, fica tão legal, porque você compartilha o Excel, fica mais legal até do que quando você está na aula, na sala, e as pessoas têm dificuldade de ver em determinadas posições da sala. Então, eu tenho 14%. Aí, gente, a analogia que a gente vai fazer é muito simples aqui, tá? Agora, é o seguinte, ó. Se eu tenho um volume de 0,0392, eu vou arredondar aqui para 4 casas decimais aqui, tá bom? Se eu tenho esse volume aqui de bloco em 1 metro quadrado de parede, e eu tenho um índice de perda que me diz que eu perco 14% dos blocos, qual é o resíduo, né? Digamos assim, qual é a minha perda? Vou botar aqui por enquanto perda, e depois eu explico a diferença. Qual é a minha perda efetiva em volume de bloco que eu tenho? É muito simples, né? Como é que a gente faz essa conta aí? Deixa eu abrir para o bate-papo. Como é que eu faço essa conta? Eu multiplico o volume vezes o percentual da perda. Vai me dar isso aqui. Certo? Então, o que é que eu tenho aqui descrito? Eu tenho o volume de material que eu tenho, o percentual da perda e o volume que eu perdi. Certo? Então, a gente vai fazer isso aqui para todos os materiais. No final de tudo, quando a gente terminar de fazer, calcular aqui dos outros materiais, aí é só fechar. O fechamento é o seguinte, eu vou fazer um somatório, tá? Uma soma de todos os materiais, do volume de todos os materiais, então eu vou ter aqui o volume da parede inteira, todos os materiais. Depois eu vou fazer uma soma aqui, ó, também, o volume perdido de todos os materiais. Vou botar assim, ó, soma do perdido e soma do utilizado em 1 metro quadrado, por exemplo. Certo? No final, eu só vou pegar e fazer o seguinte, eu vou dividir a soma, né, dividir a soma do perdido, vou dividir ela pela soma do necessário, digamos assim, né, do utilizado. Quando eu divido uma coisa pela outra, eu vou voltar a ter um percentual, tá? Só que aí, como a gente está fazendo uma média ponderada, deixa de ser o percentual do material, como a gente viu aqui, ó, 14, 15 e tal, e isso aqui é o percentual desse tipo de parede, tá? Então, esse tipo de parede aqui, parede tinta interna, vai ter, sei lá, 20% de perda. Esse aqui é o dado que eu vou criar um parâmetro e aplicar nesse tipo de parede. E aí, toda vez que eu estiver desenhando esse tipo de parede no Revit, ele vai estar calculando para mim uma perda de 20%, que é a perda desse tipo de parede. Certo? É só regra de 3, percentual e média ponderada. Só que a gente vê muita unidade, acaba falando, nossa, tem muita coisa, mas não é. É bem simples. Eu preciso fazer isso aqui para todos os tipos de parede? Sim. Precisa fazer 5 tabelinhas dessa aqui, tá? Os 5 tipos de parede. Agora, olha só. Antes que vocês me xinguem, perceba o seguinte. Se eu fiz aqui para a parede tinta interna, ok? Aí eu vou fazer aqui agora para a parede tinta cerâmica interna. Por exemplo, o que é que eu faço? O velho bom Ctrl C. Aí eu vou aqui embaixo, ó, dou um Ctrl V. Essa aqui agora é a de tinta cerâmica. A única diferença, gente, dessa parede aqui, que é tinta cerâmica, para essa aqui, que é tinta, é só uma coisa. Em uma face dela vai deixar de ser tinta e vai ser cerâmica. Então, eu só vou alterar aqui uma linha, calcular aqui o volume da cerâmica, o resto aqui é completamente igual. Tá? Então, a partir do momento que você faz o cálculo da primeira, todas as outras são iguais. Você acaba só mudando aqui o acabamento, né,
Então, a gente precisa efetivamente fazer 2 cálculos, o da parede interna e externa. Depois disso aí, só é mudar o acabamento delas e a gente fecha os 5 tipos. Aí a gente vai ter 5 índices, um para cada tipo. A gente vai parametrizar isso e lançar no Revit. Beleza? Eu vou abrir agora para as perguntas, devem ter muitas, tá? E vamos lá. Olha a parte das perguntas aí, de tirar dúvidas. Quem quer ser o primeiro? Eu. Opa, pode falar aí, Márcio. É o seguinte, eu entendi certinho aí a metodologia de cubagem dos blocos, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, porque além dos blocos tem um assentamento, né? O assentamento do tijolo. Então, cada um Perfeito. vai ser assentado. E como é que nós calculamos esse material e a perda do material também? Pronto. A gente, nesse exercício de hoje, para não ficar algo mais complexo do que já está, a gente vai desconsiderar, tá, a argamassa de assentamento. Mas é importante vocês saberem que ela existe. E se eu fosse calcular ela, eu ia fazer da seguinte forma. Olha só, você vai entender aqui facinho. É bom todo mundo ver, porque se vocês quiserem depois avançar o estudo para ser mais criterioso, né? Deixa eu apagar aqui, está no quadro que vocês vão entender. Olha só, eu teria que fazer 2 planilhas daquela dali, tá? Eu teria que fazer uma primeira planilha que seria o seguinte, ó. Eu tenho aqui o bloco, tá? Eu tenho aqui o meu bloco, né? Eu tenho aqui o meu bloco e eu tenho aqui, ó, a argamassa de assentamento. Então, você concorda comigo que essa argamassa de assentamento, se eu fizer ela aqui, ó, na lateral, tá? E aqui embaixo, né? De todos os blocos, eu consigo encaixar, né? Porque eu estou preenchendo o lado e embaixo. Aí, quando eu encaixar o outro aqui, eu já tenho o lado dele e mais embaixo. E aí vou, né? Então, eu acabo preenchendo, grudando todos. Então, eu faria um material, né? Um modelo disso daqui, modelava isso, calculava a perda disso daqui e chamava isso aqui, por exemplo, de bloco com assentamento. E aí, naquela planilha de Excel lá, ao invés de eu botar bloco, eu colocaria bloco com argamassa de assentamento. E já jogaria lá o índice de perda dele lá no final. Eu já partia do princípio que esse bloco já é um material com argamassa de assentamento já presa nele. Por quê? Porque exatamente tem aquela dificuldade do Revit, e quando a gente vê a questão da camada, a gente calculou o que está do outro lado. Exatamente o assentamento. Eu estou com a parede aqui de frente para vocês, tirei ela, coloquei ela de lado, a gente vê as camadas. Mas a gente não vê a argamassa de assentamento que está aqui, ó, nas costas. Então, eu tenho que considerar que isso aqui tudo seria um bloco com argamassa. Faria dessa forma. Para esse estudo aí, a gente não vai precisar entrar nesse detalhamento, mas é importante sua pergunta para a gente perceber que existe e que tem como calcular também. Tá? Vamos lá, mais alguma dúvida, gente? Levantem a mão aí que eu vou habilitando. Pô, que legal, não tem dúvida. Boa, muito bom, gente. Ou então está todo mundo dormindo já. Então, é basicamente isso. O próximo passo agora é fazer aquela planilha lá. Eu vou habilitar aqui para o Diogo. Diogo, isso. Oi, Diogo. Não, professor, liberado aí. Foi um acidente de percurso, a levantada da mão aí. Mas é bom. Baixa, mas é bom, ficou tranquilo aí? Dá para entender mais ou menos? Positivo. Beleza, deixa eu habilitar aqui então para o Leandro. Oi, Leandro. Professor. Oi? A gente estava modelando o nosso projeto aqui com paredes por cebola. Estava modelando individualmente o chapisco, a cerâmica. Para essa situação que você falou que quer que calcule o índice no modelo, aí então eu tenho que fazer o meu modelo com parede composta, né? E fazer o simples. Exatamente. Por quê? Observe só. Como a gente vai fazer um nível de estudo minucioso, né?